Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Então, Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida hoje. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus santo e verdadeiro, justo e poderoso, Deus que é digno de toda glória. A tua santa palavra, Senhor, será ministrada, e aqui está o teu povo que necessita e que espera uma palavra rema. Portanto, Senhor, que não seja o homem na sua própria sabedoria, mas que seja o Senhor a falar neste santo altar, e que a vida de todos os teus filhos que aqui estão, a vida de todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem pelo rádio, seja agora abençoada pelo poder da tua palavra. Que toda oposição a esta ministração desde já seja repreendida, mas que os céus venham se abrir sobre este lugar, e que o Senhor unja a mente, o entendimento de cada pessoa para a compreensão desta revelação. Assim, Deus, eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte ao Senhor. Isso, diga glória a Deus. Tome o teu assento. Amados irmãos, vamos estar ligados, vamos prestar atenção. Não vamos perder a bênção, mas vamos nos concentrar em toda a ministração. Não digo para você que seremos breves, nem tampouco direi para você que vamos nos estender por muito tempo nessa ministração, mas eu digo para você que o Senhor vai estar falando com cada um de nós, e quem crê diga amém. Todos nós conhecemos um pouco da história de Ana. Sabemos que Ana foi uma mulher muito humilhada, porque não gerava filhos. O seu esposo amava a Ana, mas ela não conseguia gerar filhos. Em contrapartida, havia uma outra que era uma espécie de competidora. Seu nome era Penina. Esta outra também era esposa de seu marido de Ana. Essa esposa, ela gerava filhos para o esposo de Ana, que também era seu esposo. Ele, ainda que amasse mais a Ana do que a Penina, todavia ele entregava uma atenção redobrada para Penina, porque Penina, ela gerava filhos. Mas esta Penina, ela aborrecia terrivelmente a Ana. Ela invejava a Ana porque o seu esposo a amava mais. Então ela invejava a Ana por conta da beleza que Ana tinha, por conta da atenção, do amor que Ana recebia de seu esposo. E ela, com a sua inveja, humilhava, pisava, maltratava. E Ana vivia amargurada, vivia triste, vivia debaixo de uma humilhação terrível. Mas todos nós conhecemos o texto sagrado. Sabemos que Ana, em um certo momento, já não aguentando mais tamanha humilhação, ela vai para a presença do Senhor, dobrar o seu joelho para clamar ao Senhor. Ela ora, ela clama, ela chora, ela desce de fato na presença do Senhor. Mas quando ela termina de orar, a sua madre não está aberta. A sua madre não está aberta. Eu quero que você preste atenção nisso.
porque às vezes fazemos uma leitura rápida e não observamos os detalhes. A Bíblia Sagrada nos mostra que Ana, ela vai sim para a presença do Senhor orar. A Bíblia Sagrada nos mostra que Ana, ela vai se humilhar diante do Senhor, clamando, suplicando, gemendo, chorando. Mas a Bíblia Sagrada também nos mostra que não foi através unicamente da oração que Ana fez que a sua madre foi aberta, que o milagre aconteceu. Após ela ter orado ao Senhor, clamado, suplicado ao Senhor, ela vai fazer algo que chama a atenção de Deus. E depois do que ela vai fazer, é que a sua madre é aberta. No versículo 10 diz: ela, pois, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E nós vemos um ponto final. Acredito que após ela ter orado, ela parou. Ela chorou, ela se derreteu, se derramou e ela parou. E aí em seguida, ela resolveu fazer uma outra coisa, que foi justamente um voto ao Senhor. No versículo 11 diz: e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então ela faz agora um voto com Deus, e o seu voto é que se o Senhor abrir a sua madre, lhe conceder um filho, esse mesmo filho será entregue na casa do Senhor, para servir ao Senhor por toda a sua vida. Amém, pessoal? E aqui eu chamo a atenção da igreja para algo importantíssimo. Muitas pessoas vê apenas o jejum e a oração como algo poderoso que move os céus. Mas eu digo que o voto feito com sinceridade ao Senhor também move os céus. A Bíblia nos fala de muitos homens, mulheres, que fizeram votos ao Senhor e alcançaram grandes vitórias. A Bíblia nos revela que em muitas passagens, em muitas ocasiões, pessoas fizeram votos a Deus, e esses votos trouxeram grandes milagres, grandes providências, grandes respostas da parte do Senhor. Eu poderia falar do voto de Jefté. Quem era Jefté? Filho de uma prostituta. Vivia também sendo humilhado pelos seus irmãos, porque sabiam que ele não era filho da mesma mulher, mas sim de uma prostituta. E seus irmãos o rejeitavam, e seus irmãos o desprezavam, e seus irmãos o humilhavam e o afligiam. Até que um dia ele é expulso de casa. Mas em uma certa vez, vieram até ele para lhe convidar a pelejar contra os adversários, contra um povo estranho, um povo perverso, os filhos de Amon, que se levantava contra Israel. E o que Jefté ele faz? Ele não faz outra coisa a não ser um voto. Ele faz um voto a Deus, um voto ousado, um voto atrevido. Ele disse que ia se levantar contra os adversários para dar livramento a Israel, se o Senhor o abençoasse.
se o Senhor fosse com ele, se o Senhor lhe concedesse vitória, lhe fizesse triunfar sobre os adversários. Ele disse que sairia, se levantaria, enfrentaria os adversários se o Senhor fosse com ele. E se o Senhor lhe concedesse vitória, então, voltando para a sua casa, aquilo que saísse de sua casa, ele ofereceria para o Senhor. Um voto atrevido, mas o Senhor honra o seu voto. O Senhor atenta para o seu voto. E Deus usa a vida deste homem, e ele alcança vitória sobre os adversários, e aquela humilhação cessa, e os seus irmãos que o rejeitavam, que lhe humilhavam, agora estão ali debaixo da sua liderança. Deus exalta esse homem que era filho de uma prostituta, esse homem que era rejeitado pela própria família, agora ele é exaltado na terra de Israel, porque ele fez um voto. O Senhor ouviu, atendeu o seu voto. Eu poderia também falar de Jacó, voto de Jacó. Jacó sai da sua terra natal, sai miseravelmente pobre, fugido porque seu irmão queria lhe matar, e ele vendo a sua situação de calamidade, ele vai fazer um voto com o Senhor. Se o Senhor lhe levasse na viagem que estava fazendo, lhe sustentasse, lhe guardasse, ele então passaria a ser um dizimista de tudo que viesse às mãos, ele daria o dízimo. E esse voto foi firmado, e Deus atentou para o seu voto. Ele sai pobre, miseravelmente pobre, sendo jurado pelo próprio irmão, e ele vai para uma terra desconhecida, mas dali por diante, onde coloca a planta dos seus pés, o Senhor faz prosperar. E após algum tempo, ele volta para a sua terra natal, porém, diferente de como saiu, ele volta rico, riquíssimo, próspero, cheio de servos, cheios de ouro, de prata, de bens. E quando ele chega à sua terra natal, o seu irmão que estava querendo lhe matar, não lhe faz nada. O voto dele foi tão forte que mudou tudo. O homem que era pobre, miseravelmente pobre, agora fica rico. O homem que estava sendo ameaçado de morte pelo próprio irmão, agora ele passa a ser cabeça, inclusive do próprio irmão. Para que você entenda o poder que tem um voto. Aí eu pergunto: você já fez algum voto ao Senhor? Quem aqui já fez? Quem aqui já fez? Vamos entrar na parte boa agora. Quem aqui já fez um voto ao Senhor? Olha para quem está ao teu lado e diz: tu já fez algum voto ao Senhor, irmão? Oh, glória! Escuta, conforme nós lemos, conforme foi ministrado até aqui, o voto realmente é algo poderoso. O voto feito ao Senhor, feito com sinceridade ao Senhor, realmente move os céus, realmente muda as coisas de lugar, realmente tem um poder extraordinário no mundo espiritual e que reflete neste mundo físico. E Deus quer que façamos votos com Ele. Nós não somos proibidos em fazer votos ao Senhor, só que há um detalhe: Deus quer que sejamos fiéis nos votos que fizermos a Ele. Porque o que há de pessoas hoje brincando com isso, o que há de pessoas hoje brincando com isso, é muita gente que brinca de fazer voto ao Senhor. Escuta, Deus ele atenta para o voto, ele honra aquela pessoa que faz votos com Ele, mas Deus espera que a pessoa faça a sua parte. Deus espera que a pessoa venha honrar as palavras que saem da sua boca proferidas a Ele. Ana honrou. A palavra de Deus diz que assim que ela faz aquele
voto, a sua madre se abre, ela começa a sentir aquilo que toda mulher grávida sente, aquele enjoo, aqueles negócios lá diferentes. Ela percebe: Deus atendeu o meu voto, Deus atentou para o meu voto. Ela engravidou, sua madre foi aberta e logo em seguida a criança nasce. No versículo 20 está escrito: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Ana, que há muitos anos era humilhada, maltratada, pisada, porque sua madre era fechada, ela não gerava filhos. Após fazer este voto ao Senhor, a madre é aberta e ela gera filhos, e o tempo da vergonha, o tempo da humilhação passa, e ela agora vive feliz. Só que agora vem a parte que ela tem que fazer junto a Deus. Amém, pessoal? Na hora que ela estava de joelhos fazendo um voto, não doeu. Quando você dobra o teu joelho e faz um voto a Deus, não dói. Quando você abre a sua boca para fazer um voto ao Senhor, você não precisa renunciar a nada, você não sente dor alguma. Mas na hora de você pagar o seu voto, aí é a parte difícil. É por isso que nós temos que ter cuidado com isto. Não abrirmos a nossa boca na emoção para fazer um voto a Deus. Nós temos que ter cuidado com isso, pensar muito bem antes de fazer um voto a Deus. Torno a dizer, voto é algo poderoso, sim, sempre foi, sempre será. Deus, Ele honra as pessoas que levam isso a sério, que fazem votos a Ele. Só que a pessoa tem que prestar atenção que isto é muito sério. Na hora de pagar o seu voto, de cumprir o seu compromisso junto ao Senhor, a pessoa, ela tem que ser fiel. E Ana foi. E olha que não foi fácil não. Sabe por quê? Porque a mulher era estéril, o que mais queria era um filho. O filho nasce e ela pega o filho, assim que ele acaba o período de amamentação, vai e o coloca na casa do Senhor, nas mãos do sacerdote, e ali o deixa e volta para sua casa de mãos vazias. É fácil fazer isso, irmão? É fácil fazer isso? O voto que ela fez foi um voto ousado. Deus atendeu o seu voto, lhe deu um filho, mas ela imediatamente teria que entregá-lo ao Senhor. Ou seja, ela teve um filho, mas não teve o prazer de estar acompanhando o seu crescimento, porque ela teria que entregar o filho na casa do Senhor, para servir ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ela teve o filho, mas não foi criado por ela. Ela teve um filho, mas quem criou foi o sacerdote. Ela teve um filho, mas ela teve que se apartar dele imediatamente. Esse foi o preço do seu voto, mas ela pagou, ela foi fiel. Foi doloroso para ela, sim, mas ela pagou, porque ela sabia da importância de ser fiel no seu voto. Diz a palavra, acompanhe na sua Bíblia, versículo de número 21. E subiu aquele homem, Eucana, que era o marido dela, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer a teus olhos, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou.
E havendo-o desmamado, levou consigo com 3 bezerros e 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló, e era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. Eli era o sacerdote. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Aí o que ela faz? Simplesmente entrega ali o seu filho. Versículo 28, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali o Senhor. Amém, pessoal? Amém, pessoal? O que Ana faz? Paga seu voto. Ela poderia ter dito: ó Senhor, eu queria tanto um filho. Senhor, eu estou tão apegada a ele. Senhor, tu sabe, né? Tu é bondoso. Tu sabe, jamais, Senhor. Eu acredito que o Senhor não desejaria que eu me apartasse dele. Afinal de contas, eu sou mãe, né, Senhor? Não. Ela não foi inventar desculpa. Ela não foi fazer chantagem emocional com Deus. Ela foi firme no voto que fez. Senhor, tu me ouviu quando eu pedi. Tu atentou para o voto que fiz. Tu me honrou, pois agora eu farei a minha parte. Eu te honrarei. Ela foi lá e entregou o filho. O que acontece com Ana? Escuta, se ela tivesse quebrado o seu voto, se ela tivesse ficado com a criança em casa, não fosse lá para cumprir o seu voto, para pagar o seu voto ao Senhor, quem garante que aquela criança não teria morrido? Quem garante que aquela criança ao crescer não seria uma decepção para a sua vida? Quem garante que aquilo não se transformaria em uma grande maldição para a sua vida? Só que ela fez o que prometeu. Ela entregou o filho lá na casa, no templo do Senhor. E o que aconteceu com ela? Por ter sido fiel no seu voto, ela gerou mais filhos. 1, 2, 3, 4, mais filhos ela teve. E aquele que foi o primogênito, que foi entregue lá na casa do Senhor, tornou-se um dos maiores profetas que viveu nesta terra, o profeta Samuel. Agora veja só, uma mulher que era humilhada, que era pisada, que era insultada dia e noite, agora ela é mãe de quem? Samuel. Samuel, porta-voz de Deus, profeta, líder de toda a nação de Israel, porque na época de Samuel, Israel não tinha rei ainda. Então Samuel era o líder da nação de Israel. Samuel era o profeta do Senhor. Samuel era o porta-voz de Deus. Samuel era o representante de Deus na terra. E quem era o pai deste homem? Ana foi tremendamente honrada por Deus. Ela deixou seu filho lá e Deus lhe concedeu outros filhos. Ela deixou seu filho lá, mas ele se tornou o maior profeta, um dos maiores que viveu nessa terra, o profeta Samuel, que ungiu reis, que estabeleceu reis. Ei, escuta, é assim que Deus faz. Quando o homem ele faz votos ao Senhor, ele é fiel ao Senhor naquilo que diz, ele é fiel ao Senhor em seus votos, o homem ele só é abençoado. Deus o honra, Deus o
faz prosperar, Deus o abençoa, e é isso que Deus quer que a igreja entenda. Faça votos, use a sua fé, dobre o teu joelho, faça votos ao Senhor, mas seja fiel, porque se tu for fiel no voto que tu fizer a Deus, Ele vai te honrar, Ele vai fazer prosperar teus caminhos, Ele vai fazer você ser honrado nessa terra. Mas seja fiel, tenha compromisso com o Senhor, seja fiel e saiba honrar ao nome do Senhor. Diga para quem está ao teu lado: não brinque com isso, irmão. Faça o seu voto, mas pague. Você está fazendo com Deus, não é com homens. Pastor, fazer um voto, ó pastor, vou fazer um propósito de jejum no outro dia. Pastor, vou jejuar todo dia, uma semana, até meio-dia. Aí no segundo dia já está enchendo a barriga de pão, carioquinha. Vala, meu Deus, esquecido, meu Deus, consagra esse pão que entrou na minha barriga, que não me faça mal. Me perdoa, tu sabe que eu estava com muita fome, Senhor. Mas é desse jeito, irmãos. Sim ou não? Pastor, eu vou fazer um voto, pastor, estou desempregado, pastor, minha situação está crítica. Se eu contar minha situação hoje para um carroceiro, até o burro chora. Tudo que Deus me der, 10% eu darei, serei dizimista. Eu não tenho emprego, as portas estão fechadas, mas a partir de hoje é igual Jacó, tudo que vier em minhas mãos eu serei dizimista. Deus ouve, Deus abre as portas, a pessoa consegue seu emprego, com pouco a pessoa já está sendo cabeça lá dentro da empresa. Quando não, ela põe o seu próprio negócio e Deus faz prosperar, do jeito que Deus fez com Jacó. Aí a pessoa, na hora de devolver o seu dízimo: Senhor, meu dízimo está tão alto, Senhor. Senhor, tu sabe de todas as coisas. Eu vou fazer só o seguinte: eu vou dar uma cesta básica a uma pessoa acolá, Senhor, no lugar do dízimo. Mas o voto que você fez foi para dar a cesta básica ou para dar o dízimo? Porque nós não devemos estar negociando com Deus. Quando nós fazemos um voto, não é para ser honrado por Deus. Quando nós fazemos um voto, nós não ficamos na expectativa de que Deus venha abençoar a nossa vida. Pronto, foi abençoado, agora quer negociar o voto que fez com Deus? Negociar o voto que fez com Deus, isso não existe. Isso não existe. Escuta, você pode até negociar, mas com o teu próprio coração, com Deus não. Você pode até questionar: Senhor, tu sabe de todas as coisas, né, Senhor? Senhor, tu sabe de tudo, né, Senhor? Sim, Deus sabe, porque Ele é onisciente. Só que não dá para estar questionando, querer negociar voto feito com Deus. O voto feito é para pagar, o voto feito é para honrar, o voto feito é para realmente a pessoa ser compromissada, irmãos. Se você fizer um voto ao Senhor e não pagar o seu voto, aquilo que era bênção, pode esperar que vai se tornar maldição. Não é eu que estou inventando. Eu vou mostrar aqui na Bíblia. Não é eu que estou inventando. Você faz um voto com Deus no calor da emoção e tudo, e Deus ouve, Deus honra. Aí você é infiel, não honra o Senhor, não paga o seu voto, não cumpre o seu compromisso que você mesmo firmou com Deus. Isso aí é pecado. Pecado é maldição. Amém. Eu quero que você venha comigo em Eclesiastes, logo depois de Provérbios. Abra a sua Bíblia, acompanhe isso, porque esse assunto é muito sério. O que há de pessoas que estão com a vida completamente amarrada por causa disso, porque faz votos, esquece, não cumpre, não honra o Senhor. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, veja o que diz a palavra: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares,
paga-o. O que tu votou? Qual o voto que tu fez? Independente de qual tenha sido, tu fez. Agora honra ao Senhor com o voto que tu fez. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Veja, quando a Deus fizeres algum voto, qualquer um, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Versículo 5: melhor é que não votes do que votes e não pagues. Eu vou fazer um voto com Deus. Ei, faz o seguinte, conselho, é um conselho bom. Primeiro, conta de 1 a 3. 1, 2, 3. Será que realmente é isso que eu quero fazer? Será que eu vou poder pagar esse voto? Será que na hora de honrar a Deus com meu compromisso eu vou ser capaz? Porque se você achar que não será capaz de honrar a Deus, se você achar que não será capaz de pagar esse voto, então não vota não. Pelo menos você não peca. É o que diz a palavra, versículo 5: melhor é que não votes do que votes e não pagues. Versículo 6: não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Você vê como isso é sério, irmãos. Isso tem um peso muito grande no mundo espiritual. É aquele negócio, o homem fala, esquece, mas Deus não esquece. Está registrado no mundo espiritual, no reino. Nós temos que ter cuidado. O que nós vamos oferecer a Deus? Qual o voto que nós estamos fazendo ou prestes a fazer? Vamos ter cuidado com isso. De uma coisa eu sei, Deus honra. A Bíblia, ela é repleta de pessoas que fizeram votos e foram honradas por Deus. Eu sei que Deus honra. Eu já alcancei muitos milagres, muitas providências, muitos livramentos através de votos que fiz ao Senhor. Eu sei que Ele honra. Mas nós temos que ter cuidado para também honrar ao Senhor. Porque se brincarmos com isso, nós vamos nos aprofundar no pecado. Muitos veem o pecado apenas no vício, na prostituição, na idolatria. Muitos veem o pecado apenas nessas coisas. Mas basta você fazer um voto precipitado, não paga, não honra ao Senhor, não cumpre o seu voto, você está pecando. E qualquer que seja o pecado, afasta o homem de Deus. Qualquer que seja o pecado, atrai maldição para a vida do homem. Qualquer que seja o pecado, impede que o homem entre no reino dos céus. Amém, pessoal? Você pensa que para por aqui? Deuteronômio capítulo 11, aliás, capítulo 23. Acompanhe na sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 23. Você vê como isso é sério. Está escrito assim, no versículo 20, capítulo 23, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Deuteronômio 23, versículo 21. Se tu fizer um voto com o Senhor e não pagar, o Senhor vai requerer de ti. Isso será um pecado. Amém? O voto é pacto. É pacto que fazemos com Deus. Pacto com Deus, voto, isso é coisa séria. Versículo 22: porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. Foi aquilo que nós lemos há pouco lá em Eclesiastes. Se é de votar e não pagar, não vota, porque assim você não peca.
Versículo 23: o que saiu da tua boca guardarás e o farás, mesmo a oferta voluntária, assim como votaste ao Senhor teu Deus e o declaraste pela tua boca. Você vê que nós lemos pausadamente para que possamos entender a veracidade, sabe, o poder que há nisto. O que saiu da tua boca guardarás e o farás, mesmo a oferta voluntária, assim como votaste ao Senhor teu Deus e o declaraste pela tua boca. As pessoas, eu não sei se você é dessa época, eu não alcancei essa época não precisava de documento não. Vamos fazer assim, pronto, está feito. Quem alcançou essa época? Tem ninguém velho aqui, é? Era assim. A pessoa tinha palavra. Rapaz, é assim, está feito, pronto. Tal dia eu passo aí, tal hora, pronto. Podia guardar. Amém, pessoal? E isto fazia com pessoas e eram compromissadas. Hoje não, se tu vai fazer alguma coisa tem que ter uma resma de papel para tu assinar. Tu já foi comprar um carro? Tu cansa o braço de assinar. É ou não é? Escuta, com Deus não precisa se assinar nada. Não precisa se assinar nada. Pode fazer um voto ao Senhor, Deus não vai mandar um papel para tu assinar. A tua palavra fica registrada no mundo espiritual. A tua palavra fica registrada no mundo espiritual. Ainda que tu esqueça, Deus não esquece, está registrado lá. Por isso aqui está escrito: o que saiu da tua boca guardarás e o farás, mesmo a oferta voluntária, assim como votaste ao Senhor teu Deus e o declaraste pela tua boca. Vamos aprender a ter compromisso com as nossas palavras, principalmente quando proferidas ao Senhor. Principalmente quando proferidas ao Senhor. Já é errado tu prometer algo a alguém e não cumprir. Já é errado tu dizer a alguém que vai fazer isso e não fazer. Agora você imagina com Deus. Nós queremos que Deus tenha compromisso com suas promessas feitas a nós. De vez em quando eu vejo uma pessoa que não bate muito bem, dizendo: se tu é Deus, tu tem que fazer isso do jeito que tu disse. O que é isso? Quem é o homem para cobrar alguma coisa de Deus? Deus é perfeito. Mas de vez em quando encontramos um fazendo isso. Só que cobrar que Deus cumpra a palavra dele, a promessa dele, é fácil. E aí? E eu estou cumprindo as palavras que eu falo ao meu Deus? E eu estou cumprindo tudo aquilo que eu digo ao meu Deus que vou fazer? Porque hoje tem crente que diz: meu Deus, nunca mais eu vou me assentar naquela roda de escarnecedores. No outro dia está lá sentado. Aí passa mais um dia, está lá na igreja: Senhor, cumpre a tua palavra na minha vida. E ela está cumprindo a dela? Senhor, nunca mais eu vou botar um charuto do capeta na minha boca. Nunca mais vou fumar. Nunca mais, Senhor, eu vou me embriagar. Senhor, nunca mais eu vou fazer. Passa 2, 3 dias, está lá fazendo. Mas quer que Deus honre a sua palavra, cumpra as suas promessas. Mas e as minhas que eu faço a Deus, eu estou cumprindo? Aquilo que eu tenho prometido a Deus, eu tenho feito? Aquele dia que eu disse que ia ler a Bíblia, eu realmente estou lendo? E naquele dia que eu disse para Deus que eu ia orar mais, eu estou orando? E naquele dia que eu fiz até um voto dizendo que ia me acordar na madrugada por um período, eu me acordei para orar?
E naquele dia que eu falei para Deus que eu vou estar mais presente na igreja, eu vou fazer uma campanha na igreja, e aí? Eu estou cumprindo a palavra que eu disse para o meu Deus? Pois se você não está, tenha tão somente a certeza, tudo está registrado no mundo espiritual. O que você falou para Deus, Ele ouviu. A promessa que você fez a Deus, Ele ouviu. O voto que você fez com Deus está registrado no mundo espiritual. Amém. Você é capaz de dizer para a pessoa que está ao seu lado: tenha compromisso com o que tu diz, irmão. Sem ofender, né? Mas diga: tenha compromisso com o que tu fala, irmão. Tenha compromisso com o que tu promete, principalmente quando promete aquele, o Senhor das nossas almas, o Todo-Poderoso, o Deus eterno. Amém. Nós já vamos finalizar. Voltemos para o primeiro livro do profeta Samuel. Nós já vamos finalizar. Eita, eu suspeitava que hoje não ia ter muito glória a Deus. Eu suspeitava. Aleluia, aleluia, pastor. Mas é porque eu fiz uns votos aí, pastor. Estou lembrando agora, pastor. Pastor, mas é porque eu acho, pastor, que é devido à idade. Eu fiz tantos votos. Eu estou lembrando agora dos votos, pastor. Pois é. Você pode ter esquecido um pouquinho, mas Deus não. Inclusive Deus está usando a minha vida para lembrar agora, para que esse erro não venhamos a cometer mais, porque isto é pecado. Amém, pessoal? Só para a gente finalizar. Aleluia. Versículo 11, 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 20, já vamos finalizar. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Amém. Voto feito, bênção alcançada. Agora é a nossa vez, agora é a nossa hora. Paga o voto, honra o compromisso, faça a sua parte. Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia.